Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui para vocês do The Division 2. Hoje eu vou explicar aqui um pouco do funcionamento do recoil, tá? Do manuseio de armas para o The Division. O recoil, ele funciona também para outros jogos, tá? Você só tem que entender para onde vai a arma. Eu vou estar explicando isso no jogo. Independente se você tem Cronos ou não, eu acredito que esse vídeo vai estar ajudando você, tá ok? Mas o meu foco principal aqui é explicar como ele funciona no meu script, tá? Como você configurar o script para estar deixando aí sua arma mais estável possível, tá? Eu vou estar explicando também como você fazer uma configuração para o manuseio de arma, para você ter a melhor configuração para estar controlando a sua arma no jogo, tá? Hoje esse vídeo é focado somente no anti-recoil, tá? Então bora lá. Então galera, se gostou do vídeo, não esqueça daquele like e se você não é inscrito, de estar se inscrevendo aí no canal. Primeiro eu tenho que entender para onde a arma vai, tá? Para depois a gente começar a configurar o script. No caso, para quem não usa script, não tem muito o que fazer. É somente mesmo assim, você escolher a melhor arma possível para estar se adaptando ao seu estilo de jogo, tá? Mas o recoil, ele vai funcionar tanto para quem tem e quem não tem Chrono Zen. Mas vamos lá. Com o script é mais simples e mais fácil, tá? Primeiro vou estar atirando aqui na parede, tá? Tô com o pente. Vamos lá. Carregar aqui. Vou esvaziar o pente todo. Vamos de novo que ali não ficou muito claro. Então, galera, esse aqui na parede, tá? É o recoil da Destruidor de Reis. Vou trocar aqui de arma, botar a pestilência e vamos ver como que é a pestilência na parede. Fazendo aqui um comparativo, no caso a pestilência ela tem 100 de munição contra 50 da Destruidor de Reis. Se você for comparar a quantidade de munição, você vai ver que a Destruidor de Reis sobe bem mais. Porém, ela é mais linear na subida. Enquanto a Destruidor de Reis ela tem uma variação maior para os lados, tá? Mas ok. A parede, galera, é só uma referência. Por quê? Se você for atirar aqui, vamos dizer aqui, no espaço vazio, sem acertar o NPC, no caso, quanto maior a distância, tá? Maior é o recoil. Tá? É uma perspectiva que você tem que ter. No caso, aqui eu estou a mais ou menos a 5 metros. Se eu for atirar lá a 50 metros, essa perspectiva ela aumenta. Tá ok? Então assim, para cada, vamos botar a 5 metros, o seu recoil da arma ele vai trabalhar numa distância maior, tá bom? Então assim, você tem que primeiro definir, isso é no meu caso, a qual distância você vai ter a preferência do recoil. Eu gosto de estar utilizando de 5 a 10 metros, tá bom? Então você pode vir aqui, trocar aqui para o alvo. No caso tem que aumentar aqui o nível de dificuldade. Bora lá. Começar atirando daqui de baixo. Podem perceber que no alvo a arma ela sobe mais, tá? Aqui 10 metros, vou para 5 metros. Podem perceber que a variação também na horizontal ela é maior, tá? E na vertical também ela é maior, a gente comparando com o que está na parede. Tá bom?
Aí você me pergunta, tá, mas se eu configurar na parede, eu não consigo estar utilizando o jogo? Sim. Porque assim, isso eu já vi até algumas pessoas falarem. Geralmente quando você vai atirar, né, você nem sempre está acertando no player. Então assim, até acertar, pode ser que isso ali, se o recoil tiver, vamos dizer assim, bem configurado, zerado aqui no NPC, o que que vai acontecer? A arma, a tendência é que ela desça, no caso sem o alvo, ela não vai ficar paradinha, ela vai descendo, só quando ela chegar no alvo, que aí sim ela vai estabilizar. Então assim, você tem que ter como prioridade o que? Configurar na parede, deixá-la zerada na parede, ou 5 metros, ou 10 metros. Lembrando que quanto maior a distância, mais ela vai descer, tá bom? Então assim, atirou, não tem alvo, ela vai descer ou ela vai subir. Então você tem que primeiro definir o ponto do anti-recoil. Eu gosto mais de configurar pela parede, tá? Então só uma leve ajustada para quando acertar ali o alvo, ele manter centralizado e óbvio, eu vou estar sempre utilizando aqui o analógico direito, tá? Até porque tem a movimentação do play, então você precisa estar movimentando. Você tem que entender também que isso aqui, vamos botar assim, seja para te ajudar, não é para ele jogar só, entendeu? Se for para tirar só, você não vai conseguir, porque o alvo ele se mexe. Então, defina primeiro qual é o grau, assim, qual é a necessidade do anti-recoil para você, tá? A minha necessidade é que na parede ela fique zerada, tá ok? O resto a gente controla com o dedo. Isso aí fica molezinha. Agora, quem não tem ChronoZen, fica bem mais difícil, tá, galera? Como eu falei, esse vídeo é dedicado para o meu script, tá? Então vou estar explicando como você configurar para ter o melhor manuseio, a melhor estabilidade, tá? No script. Aqui eu não estou com o script ainda ativado, vou estar explicando como ativar ele do zero, tá bom? Então, essa primeira parte aqui foi mais uma introdução. Agora vamos para o script, galera. Vou trocar aqui a tela. Estou aqui na tela do ChronoZen, tá? Eu vou estar abrindo aqui o script. Eu vou estar utilizando a versão 2.2. Então, vamos lá. Para carregar, no caso, para o ChronoZen, você abre aqui, vem aqui nessa bolinha e é só segurar aqui com o mouse e arrastar, tá bom? Vou arrastar aqui para o slot número 5 e vou gravar. Vou vir aqui. No caso aqui eu estou no slot 0. Eu vou jogar aqui no slot 5. Esse aqui, o slot 5, foi o que eu acabei de carregar, tá bom? Podem ver aí na tela aí, que já mostrou aí a versão R1.22. Tá mostrando aqui para vocês na tela do ChronoZen como que que funciona o ChronoZen, tá? No caso aqui, eu estou no Xbox, tá? Tenho o controle original conectado e estou usando do PS5 DualSense como, no caso, como um adaptador. O ChronoZen ele está como um adaptador, fazendo essa conversão aí do controle para eu estar utilizando o DualSense, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira coluna aqui, tá? Ela é a entrada, o input. Isso aqui são os comandos que você exerce aqui no controle, tá? Como eu não tenho nenhum script ativado, nada do script ativado, a segunda coluna, ela vai somente repetir, tá igual ali.
ela é a saída, tá? O output. Então, assim, quando eu ativar ali os scripts, né? Quando eu começar a ativar ali as macros, enfim, esse output aqui, ele vai fazer outros tipos de comando. No caso, aqui tá igual porque tá desligado. Mas eu vou estar ativando aqui a corrida automática, tá? Ó, primeiro eu vou botar aqui para cima, ó. Vamos lá, corrida automática. Salvei. Então, sempre que eu pressionar o analógico esquerdo, o que ele vai fazer? Ele vai acionar o botão de correr. É assim que o ChronoZen funciona, galera. Ele é um emulador de controle. Ele não vai interagir com códigos do jogo. Ele não vai dizer lá no jogo, lá, ó, você tem que correr. Ele vai alterar os comandos de programação lá do jogo. Não, ele não vai fazer isso, tá? Ele somente o que ele faz? Ele envia para o console comandos, como se fosse o controle, tá? Então, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, eu vou segurar o L e vou apertar o R. Podem ver que o RT e o LT, eles estão em 100%. Tá tirando. Vamos no jogo agora. Vou voltar aqui para a tela do jogo. Tá? A arma continua subindo. Vou voltar lá para a tela do ChronoZen. Beleza? Tá. Agora eu vou ativar o anti-recoil primeiro, tá? Como eu falei, a arma ela sobe. Aquela linha que aparece na parede, a gente tem que traçá-la um pouco assim, na mesma direção para baixo, fazendo tudo ali. Se ela subiu com aquele desenho, ela tem que descer com aquele desenho, para ela ter que zerar o seu recoil, tá? Então bora lá. Recoil, ele está aqui nos valores de 29, eu vou estar colocando aqui para 60, ele vai descer muito, deixar o horizontal 0, tá? Salvei. Agora quando eu pressionar o L e o R, né, para atirar, o que ele vai fazer? Ele vai gerar ação do analógico direito, como se você estivesse colocando para baixo. Vamos lá. Segurei o L, agora o R. No caso, tá mostrando 65 ali, porque o drift que eu tenho no controle, ele acaba aumentando essa força, tá? Então agora tá dando 62, podem ver aí. Bom, voltar lá para a tela do jogo, mostrar aqui para vocês agora na parede. Tá, porque tem 60 lá, se 60 desce muito? Galera, existe um valor ali que você pode estar utilizando ou não, entendeu? Mas o indicado não é 60, tá? Vamos lá. Vou de novo lá no script. Vou configurar o recoil para destruidor de reis. Vou vir aqui de novo, vou diminuir esse valor para 30 e vou testar de novo na parede. A arma ela não sobe mais, agora ela está descendo e indo um pouquinho para a esquerda. O que eu vou fazer? Vou entrar lá no script de novo, vou vir no recoil. Isso serve para qualquer script, galera. Você só tem que entender lá como funciona o subir e descer e direita e esquerda, tá? No meu é assim que funciona. Se a arma sobe, eu ponho para baixo, e se ela vai para a esquerda, eu ponho para a direita. Se vai para a direita, eu ponho para a esquerda. O valor no caso de negativo ali é para a esquerda. No caso, se ele foi para a esquerda, eu tenho que botar para a direita. Vou botar aqui o valor para a direita. Então, bora lá. Eu tenho a arma indo muito para a direita. Eu tenho que ir lá no recoil e diminuir um pouco. Prontinho aí, galera.
testar agora aqui no alvo. Vamos ver como é que ele se sai aqui. Tá subindo um pouco, porém, pode ser que te agrade esse valor, ou você pode estar definindo um valor ainda mais forte do anti-recoil, tá? Caso, conforme você vai mexendo, você tem uma estabilidade maior da arma. No caso aqui, galera, eu só tô com o anti-recoil ativado, tá? Eu vou estar mostrando aqui como você ativar outras coisas também para estar ajudando nesse manuseio da arma. Testar aqui para 10 metros. Tá indo para a direita a arma, tá? Mas isso deve ser os drifts do controle. Podem perceber. Se esse valor te agrada, tá ok. Você pode, mas eu quero um recoil mais forte. Então bora lá, vamos para um recoil mais forte. 33. Viram aí? Recoil agora tá mais estável. Você tem aqui a questão do drift. Bom, acredito que esse valor aqui tá ótimo. A estabilidade está muito boa. Porém, aqui quando eu estou atirando para uma distância maior, eu estou sentindo que a arma está puxando muito para baixo, ó. Isso ali não foi nem no alvo. Agora no alvo. Vou botar aqui 20 metros. Tá vendo aí? O recoil ele fica um pouco desbalanceado para o meu estilo de jogo. Tá? Então assim, eu vou estar buscando ali um valor mais ideal ali para média distância, que é assim que eu jogo. Então bora lá. Pegar aqui. Vou botar aqui um valor que geralmente eu utilizo. Tá? Geralmente eu utilizo esse valor aqui. De 29. O resto vai aqui no analógico. Beleza? Acredito que aqui não ficou nenhum tipo de dúvida. Eu acho que aqui ficou bem explicado aí essa parte, tá? Agora, para estar melhorando ainda mais o seu manuseio, tá? Tá adicionando aqui outros tipos de script, não, outras coisas do script, para estar ajudando a controlar ainda mais a arma. No caso aqui, como eu falei, eu estou utilizando a Destruidor de Reis. Se eu tivesse a Pestilência, tá vendo, ó? O recoil ela tá segurando, mas você pode estar configurando de uma forma aí que fique o melhor possível para você. Mas vamos lá. Vou adicionar aqui aqui o controle de sensibilidade, tá bom? No caso eu tenho aqui a opção de para LT ou para RT, mas eu vou estar utilizando quando eu segurar o LT e o RT junto. Eu tenho aqui para o eixo X, no caso a horizontal, acessibilidade de 95, e para Y, que no caso a arma que desce, sobe, né, na vertical, eu vou estar utilizando aqui 85. Tá, o que isso aqui faz? Vamos lá, o que ele faz? Quando você está mexendo aqui, mirando, né, no jogo tem lá a sensibilidade de câmera e sensibilidade da mira. Você escolhe lá se você quer 20, né, 10, 20, enfim, para câmera e para mira. Às vezes você põe ali 15 ou 20 e a câmera ela fica muito rápida, né? Só que ela vai ficar rápida em todas as direções. O que isso ali faz? Ele te permite a você ajustar se você quer rápido para cima e para horizontal fique mais lento, ou se você quer vertical lento e na horizontal rápido. Para que serve isso? Para você ter um controle melhor da sua mira, porque às vezes a mira sobe demais, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui eu escolhi
quando eu pressionar o LT, no caso a mira, e o tiro. A arma ela já ficou pesada, então eu consigo ali ter um controle de arma muito melhor. Podem ver que sobe ainda, porém dá para você segurar aqui o controle, o manuseio muito fácil. Então bora lá. Aqui no script eu também tenho a opção de perfil, tá? De armas. Com o controle do PlayStation, no caso do DualSense, ele funciona dessa forma: segura a mira e touch, tá? Você vai entrar aqui nos perfis. Então bora lá. Vou aqui, vou escolher a arma. Caso eu estou com a Destruidor de Reis, só selecionar e ele já configura a Destruidor de Reis para mim. Tá. Qual é a diferença desse recoil para o recoil do script? Galera, esse recoil aqui, ele tem mais variáveis na construção dele. Para você ter que colocar essa forma do script trabalhar aqui, com esse recoil aqui já pré-definido, para aqueles que a gente configura, você ia ter que configurar muitas variáveis. Então assim, ia ficar muito trabalhoso, ia ficar uma coisa bem chata. E não sei se a gente ia conseguir também trabalhar da melhor forma, porque cada arma ela tem um tempo de resposta, ela tem uma munição diferente. Enfim, nesse aqui do meu perfil, ele vai te dar já uma pré-definição para a arma, aonde o controle, né, o manuseio vai estar já configurado. Vamos lá. Que é como eu jogo, tá? No caso a pestilência, vou mudar aqui, vou botar pestilência. Ah, mas o recoil a arma mexe muito, galera. Depende da distância. Esse recoil que eu faço, ele é para uma distância determinada. E o jogo também tem atualização. Ele vai fazer atualizações de recoil. Pode ser que na atualização A o recoil vai trabalhar super bem. Na atualização B vai ter essa variação. Então assim, às vezes não vai estar atualizado, né, o recoil. Então a gente acaba trabalhando um pouco com esse atraso aí de atualização também. Mas podem ver aí que a arma trabalha o recoil muito bem. Quando a gente vai jogar aqui, né, então você tem um controle ali muito bom. Ok? Galera, também tem um outro fator do FOV, acho que é assim que se fala, desculpe se eu estiver falando errado, mas é FOV, tá? Ele também determina essa questão da sua mira, isso até para quem não usa ChronoZen. Ele também determina, se a sua distância, no caso, a ampliação de tela de mira, ela for muito grande, tudo vai se tornar menor na sua tela. Então assim, eu acredito que seja maior o FOV, né? Eu acho que eu não sei dizer se é o FOV maior ou menor, mas quanto maior a sua mira, maior as coisas da tela, mais fácil é de você mirar. E quanto menor o seu alvo, menor as coisas na tela, mais difícil, você vai errar mais, tá bom? Um outro fator que você também pode configurar é a configuração da sensibilidade, tá bom? Você pode vir aqui na sensibilidade de mira, não está mostrando, a tela está cortando aí, eu vou trazer aqui para tela inteira. Prontinho, galera.
No caso aqui é a minha sensibilidade, tá? Que eu jogo. Isso aqui é a sensibilidade que eu jogo. Aqui, galera, é o tal do FOV. Jogabilidade, eu nunca acerto. Aqui. Eu jogo assim, tá? O campo de visão adicional ao mirar, eu deixo, como eu falei pra vocês. No caso, geralmente eu ponho ali 5, sei lá. Pra que essa tela seja, no caso, os NPC, o play, enfim, seja o maior possível para eu acertar mais. E aqui é o campo de visão da câmera. Bom? Então aqui, pra mim, tem que ter essas configurações aí para estar ajudando também no jogo. Isso aqui não necessita de script, tá, galera? Isso ali é do jogo mesmo. Então assim, fica essa dica aí para você. Um outro ponto também importante, galera, é isso aqui, ó, no script. Vou vir aqui nas configurações e vou adicionar a arma secundária. Eu tenho duas opções. Eu vou ativar primeiro essa, tá? O recoil dela tá zerado. Nesse caso aqui, galera, eu vou apertar o triângulo. Podem perceber que não mostra nada na tela. Mas quando eu atiro, ele vai utilizar o recoil primário. Nesse caso aqui, eu vou ativar aqui o da Destruidor de Reis. Ele vai ser o recoil primário. E aqui é o recoil secundário. Primário, secundário. Agora, a outra opção é com o triângulo. Aqui. Triângulo. Tá? Vou deixar zerado também. Podem ver na tela, ó, primário e secundário. Então, beleza. Aí você foi lá, configurou tudo. Aí na hora de jogar, seu recoil tá subindo. Galera, tem que ficar ligado. Se o seu recoil tiver no secundário, vai valer a configuração do secundário. Então assim, tem que tomar cuidado para ver se não tá errando nisso, tá? No caso aqui, primário. Poxa, mas eu queria que a pestilência fosse o recoil primário e a Destruidor de Reis fosse o secundário. Beleza. Segurar LT, L2, 2 toquinhos, e ele vai fazer essa troca aí de primário para secundário. Depois que você trocar, fica aí a mudança, tá bom? Então beleza. Agora eu vou vir aqui no recoil secundário, tá? E vou fazer uma configuração. Vou botar aqui 35 e nesse caso eu vou botar para a esquerda, botar 25 negativo aqui para poder a arma andar bem, para a gente ter essa diferença. No caso aqui o secundário, ó, esse é o recoil secundário, aqui é o primário, beleza? Agora eu vou vir aqui, Destruidor de Reis, eu tenho agora o primário e o secundário. Vou mudar. Tudo funcionando 100%, tá bom? Ó. Tá aqui a pistola. Ok? Um outro detalhe também. RT, tá? Se eu no script ativar aqui o strafe, tá? Você vai selecionar o botão para estar strafando.
Geralmente as pessoas usam muito o R2, tá? Tem o R1 aqui também, mas as pessoas escolhem aqui no caso o R2. Então bora lá. Escolhi o R2. O que vai acontecer com o R2, o RT? Ele não é mais botão de tiro. Por quê? Porque você selecionou ele para strafe. Então se você apertar, ele não vai atirar. Ele só vai funcionar se você segurar a mira. Tá? Um outro detalhe. Se você tem um controle que deixa personalizar os botões, você pode trocar aqui gatilhos, ou você usa um outro acessório antes do Chronozen que faça esse remapeamento dos botões. Entenda que o que chega para o Chronozen, tá, tem que ser os botões de gatilho L e R. Se você alterar esse botão, sei lá, para um outro botão que não seja RT ou L2 ou R2, né? O que vai acontecer? A informação para o Chronozen não vai chegar a R2, tá? Vou mostrar aqui de novo na tela do Chronozen, tá? Ó, eu vou segurar aqui o L, tá vendo lá, ó? Chegou L2, vou segurar agora o L1, vai chegar o L1. Então assim, se eu remapear o botão R2, ele vai chegar outra coisa, tá? Como eu fiz a mudança no script do R2, né, para corrida, podem ver que ele aciona o botão de corrida. Então, tomem cuidado. Se você remapear o botão R2 para, sei lá, R1, se no input chegar R1, óbvio que não vai acontecer, tá? Então, cuidado com essa situação no Chronozen, tá? Tá, Flá, mas como que eu chego nessa tela aí no Chronozen? Tá? Vou estar explicando aqui como é que você consegue olhar. Primeiro você tem que estar com o cabo conectado, tá? De dados. Você vem aqui em Tools e Device, tá bom? Ele vai abrir essa tela aqui. Podem ver que o slot tá número 5. Vou voltar aqui para a tela do Chronozen. Então é isso aí, galera. Bem simples, nada tão difícil. A única dificuldade mesmo é jogar. Beleza? Agora eu vou deixar aqui mais uma dica aqui de estar configurando a sua mira para ficar afiada no jogo. Bom? Então bora lá. Eu vou estar habilitando aqui, no caso, vou deixar essa configuração mesmo. Lá no anti-recoil, vou deixar esses valores aqui também. Nesse aqui, galera, eu não uso, tá? Geralmente eu jogo isso aqui zerado. Mas fica a sua escolha aí. Se você quiser configurar um recoil secundário, é seu critério. Aqui, galera, é a parte mais, vamos dizer assim, importante do jogo. Se você selecionar essa opção aqui, o que quer dizer hold? É quando você segura. Então toda vez que eu segurar o R2, RT, ele vai puxar a mira. Se você joga com armas que tem a luneta, né, ele vai puxar. Então, se você joga com esse tipo de arma, tipo aberrante, não jogue com esse tipo aqui de scope. Enfim, qualquer arma que puxe, você não jogue, senão pode estar te atrapalhando. Se você quiser, use essa. Lembrando que armas com a luneta, ele não tem o recurso lá que puxa a mira no alvo, tá bom? Vou usar esse aqui. O que seria release? Release é quando você soltar. Então ele só vai ativar quando você soltar e permanecer com a mira pressionada. É o que eu vou utilizar. O valor para ele eu vou deixar 160 e vou salvar, tá? O que vai acontecer? Digamos que eu puxei a mira errado, soltei, ele vai jogar de volta pro alvo. Soltei, voltou. Bom? Uma pestilência. Não foi.
A pestilência, galera, deixa eu ver o que se tem. Ó, ela não trabalha com sistema de puxar a mira. Ele até usa o aim assist, mas só para controle mesmo da sensibilidade, né, na hora de você estar manuseando a arma. Mas para essa função aqui, ela não utiliza. Então assim, independente se você está utilizando o release. Ah não, galera, desculpa, ó, tá vendo aqui? É que eu não jogo com essa forma aqui de primária e secundária. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se ela tem sim. Deixa eu ver. Não, realmente ela não tem. Então assim, vocês têm que ficar atento aí ao visor. Eu jogo com essa opção aqui, galera. Eu gosto desse aqui. Puxou. De novo. Puxou. Então, beleza? Agora, se você quiser algo a mais, você vem aqui, switch. Isso aqui são duas opçõezinhas. Esse aqui é você fazendo a movimentação para a esquerda, tá? Ou quando você soltar também o R2. Beleza? Então, galera, o ideal é que você teste os recoils de todas as formas possíveis. Parede, aqui no alvo. Então, assim, vai lá no mundo aberto, testa nos NPC, testa para ver se tá do jeito que você quer. Depois, caso você jogue zona cega, chame um play ali que você conheça para tá configurando da melhor forma possível o seu recoil, tá? Em breve eu vou estar atualizando esses recoils aqui. Vou ver aqui depois, passar um pente fino para ver o que ainda tá centralizando direitinho e o que não tá. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Eu acredito que eu tirei algumas dúvidas. Acredito que não todas, mas algumas. Mas é isso aí. Então, galera, se você gostou do vídeo, dá aquele like, dá aquela moral. E se você não é inscrito, por favor, galera, não custa nada, é só se inscrever aí. Isso me ajuda muito, beleza? Então, galera, próxima atualização aí do meu script tá quase saindo, tá? Tô fazendo alguns ajustes finais. Acredito que esse mês aí, lá pra, sei lá, dia 15 no máximo, aí estarei lançando aí essa atualização. Bom, se você tiver interesse aí no meu script, é só ir lá na descrição do vídeo, que vai estar lá o link para o meu Patreon, tá? O nome do script é Predador V8, essa é a versão que eu estou trabalhando para 2025. Se você tiver interesse aí, é só estar indo lá na loja e comprando, tá bom? E também se você quiser aí uma comunidade aí para estar conversando aí de script, do Cronozen aí, ou até mesmo do jogo, tem o chat lá gratuito, você pode estar se inscrevendo lá e tá lá conversando com a galera lá, jogando sua ideia, enfim, é isso aí. Bom, galera, então até os próximos vídeos, fique com Deus.